Quando você não tá satisfeito com a sua vida, você não tá satisfeito com você, isso abaixa a sua autoestima. Andar com mais consciência do que eu tô fazendo e não simplesmente fazer o que tem que ser feito, ir atrás de trabalho, e prospecção e não sei o quê. Visão mais clara e seguir e olhar pra isso e ver como chegar nesse lugar com expectativa pro final desse ano, sim, porque nada é impossível pra Deus. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Naomi Nink, pra quem não me conhece, falo sobre beleza, sobre autoestima. E eu tô aqui agora nesse canal falando também um pouquinho sobre a minha rotina, né, como empreendedora, a minha rotina como mulher, como uma jovem mulher, enfim, muitas coisas legais. Então, se você já gostou, não esquece de curtir esse vídeo e de me seguir, porque vem muito mais conteúdo por aí. Bom, como já foi, né, o título desse vídeo, eu vou falar um pouquinho hoje sobre viver ainda coisas no ano de 2025. Eu me peguei, né, no início de outubro, olhando assim pra minha vida e olhando para as coisas que eu queria atingir. E uma dessas coisas, inclusive, é esse canal. Assim, eu comecei a ver que eu não tava indo na direção que eu queria. Que a gente vai vivendo no automático, né? E a gente acaba não atingindo as metas que a gente se programou no início do ano, a visão que a gente tinha. Eu não estava muito alinhada com a visão que Deus tinha me dado e com a visão das coisas que eu queria conquistar. Então, eu assim, com pouca satisfação pessoal, sabe? Quando você não tá satisfeito com a sua vida, você não tá satisfeito com você, isso abaixa a sua autoestima, isso te faz entrar em situações e ciclos que são difíceis de sair, né? E eu falei, ou eu tomo alguma atitude, ou eu não tomo. E a gente tá agora, hoje são 24 de outubro, e eu ainda tô com expectativa pro final desse ano, sim, porque nada é impossível para Deus. Esse é o primeiro tópico que eu quero falar aqui com vocês, que é sobre onde a gente coloca a nossa expectativa, né? Eu tava refletindo tudo isso com Deus mesmo. Eu acho que foi um movimento do Espírito mesmo em me acordar pra viver realmente. Eu tinha me comprometido no início do ano. Acho que é super importante a gente entender uma coisa, né? Que eu tô nesse processo de realmente de estar com mais consciência do que eu tô fazendo e não simplesmente fazer o que tem que ser feito, ir atrás de trabalho, e prospecção e não sei o quê. E aí de ter uma visão mais clara e seguir e olhar para isso e ver como chegar nesse lugar. Estava lendo ontem uma escritura que há um tempo já tem, sabe, sufocado muito a minha cabeça, que é Mateus 6, né? Todo mundo sabe sobre essa escritura, todo mundo provavelmente já leu, ou na igreja, né, já falou sobre isso, que é a escritura onde Jesus fala sobre as preocupações da vida. Ele traz uma escritura mesmo falando sobre preocupações da vida. E tem uma parte específica que ele diz assim: por isso lhe digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fazem roupa, e no entanto, nem Salomão em toda a glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui, amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generosos com vocês, gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Mas o seu Pai Celestial já sabe do que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Gente, basicamente o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você é o seguinte: se você está ocupando os seus pensamentos com roupa, qual roupa vestir, qual o que comer, onde morar, essas coisas da vida, você é que nem um pagão. Ou seja, Jesus está dizendo: você é mais valiosa do que os pássaros, você é mais valioso do que os lírios, você. Como é que Deus alimenta o pássaro que não planta nem colhe, não vai alimentar você, minha filha? Gente,
Nós precisamos, de antes de começar a escrever metas, antes de começar a fazer o que a gente tem que fazer para a vida, colocar o Senhor na frente. E eu quero fazer uma oração aqui. Eu senti de fazer uma oração por você que está assistindo esse vídeo, porque eu sei que o Senhor quer trazer paz ao seu coração. O Senhor, ele quer realmente fazer você entender que, em primeiro lugar, a gente está aqui nessa terra, mas tudo aqui é passageiro. Em primeiro lugar, precisa ser o reino de Deus, porque se a gente não coloca Deus em primeiro lugar, o dinheiro vai se tornar, né, o nosso Deus. Inclusive, antes de Jesus falar sobre isso, ele fala sobre isso. Não dá para você servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para você se preocupar com as coisas da vida e servir a Deus. Por quê? Porque a preocupação rouba o nosso coração, rouba o altar do nosso coração. Então eu quero fazer uma oração, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Deus, que está recebendo essa palavra. Pai, eu oro que o Senhor alinhe aquilo que o Senhor ainda tem para a vida dessa pessoa no ano de 2025 ou quando ela estiver assistindo esse vídeo. Pai, eu oro para que o Senhor a invada com paz agora nesse momento. Eu oro para que o teu Espírito Santo, Senhor, chegue agora onde essa pessoa está e traga realmente o entendimento de que ela é filha do Senhor, de que o Senhor tem bons planos para ela, de que o Senhor tem boas obras para ela. E que o Senhor, Pai, realmente esteja aqui nesse momento, Espírito Santo, e alinhe aquilo que só o Senhor pode alinhar. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu tô muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu preciso trazer ele para minha organização, para a visão que eu tenho, né, para os próximos dias da minha vida. Primeira coisa agora, né? Já estão alinhados espiritualmente. Vamos agora para a parte de realmente colocar a mão na massa e ver como a gente sair do local que a gente está para o local novo que a gente vai entrar. Primeira coisa, gente, você precisa ver onde você está agora. Onde é que você está agora na sua vida, né? A gente tem algumas áreas aí da nossa vida. Nós temos a área espiritual, nós temos a área emocional, nós temos a área de saúde, nós temos a área de intelectual, né, de estudo e coisas do tipo. Nós temos a área de trabalho, a área da família, né? Eu vou deixar aqui realmente todas as áreas que eu acho que é importante vocês olharem. A gente precisa olhar para cada uma dessas áreas: espiritual, social, emocional, financeira, profissional, de saúde, do servir, né, à sociedade, intelectualidade, vida conjugal e dos nossos relacionamentos familiares, né, os parentes. Caso você tenha filho e marido, né, você pode colocar mais uma área aí que é de sua família, né, no caso da sua família e não só dos parentes. A gente precisa olhar aonde a gente está agora. Se a gente não olha a situação que a gente está agora, a gente não consegue olhar para o futuro, né? Então, eu estava reanalisando não só onde eu estou, mas também aquilo que eu queria no início do ano. Eu percebi que eu tenho um padrão de procrastinação, né? E um padrão de sabotagem. Eu tenho esse padrão de autossabotagem, de não me ver vencendo. Eu já percebi, eu tô sendo vulnerável aqui com vocês, por inúmeros motivos, que talvez em outro vídeo pode até ser um tópico, né, sobre isso. Motivos mesmo, eu percebi que eu tenho esse padrão de continuar, mesmo tendo as ferramentas, mesmo tendo os relacionamentos, mesmo tendo tudo à minha frente, eu não avanço por crenças mesmo, por dores que estavam na minha mente. Então eu percebi que eu precisava alinhar muito a minha área emocional, uma área da minha visão sobre mim mesma. Então, uma das coisas que eu preciso fazer, que não é só para agora, mas é uma coisa, né, recorrente, é um hábito mesmo, é uma meta, mas também é uma meta que ela não tem um dia para terminar, pelo simples fato de que é um hábito, né? Eu vou ter que começar com a terapeuta e voltar a escrever, que era uma coisa que eu fazia muito, escrever os meus sentimentos, tentar tirar da minha cabeça e colocar no papel para eu ter mais clareza daquilo que eu tô sentindo.
Então, esse é um hábito e uma meta que assim, prioridade, né? Prioridade do local que eu estou para o local que eu quero ir. Por que eu tô falando sobre essas áreas, né? Porque a gente precisa olhar para nossa vida de uma forma holística, ou seja, a gente precisa fazer um 360. Não é uma coisa só, tudo impacta em todas as áreas, né? A sua alimentação impacta na sua vida espiritual, porque se você não tá bem, seu corpo não tá bem, você não tem ânimo, você não consegue sair. Então, a sua atividade física tá relacionada com isso, né? A alimentação tá muito relacionada, porque a alimentação, gente, é uma coisa que dá vida ao corpo, né? A gente está no corpo, a gente não é só alma, a gente não é só espírito, então a gente precisa cuidar do nosso corpo. Mas a gente também não é só corpo, então a gente precisa cuidar do nosso emocional. E a gente não é só emocional, a gente precisa cuidar do nosso espírito. Às vezes eu percebo que eu tô cuidando muito do espírito, né? Eu tô realmente alinhada com Deus, ouvindo a voz e tal, mas eu não tô conseguindo ir na direção que Deus tá me falando, porque o meu emocional não tá 100% alinhado. E o meu corpo, às vezes, não aguenta viver tudo que Deus tem que eu viva. Eu preciso alinhar tudo isso, né? Então eu resolvi que eu vou ter uma meta para cada área da minha vida. Eu acho que é o mais real, assim. Eu quero finalizar o ano cumprindo essas metas. Então, a minha vida com Deus, pensando nas disciplinas espirituais, que é a leitura da palavra, jejum, oração, envolvimento com a igreja. Uma coisa que eu quero muito fazer e que é um desafio para mim é fazer desenhos, né? Ler a Bíblia e fazer aqueles letterings, aqueles coisas. Eu acho que isso vai me fazer entrar mais no entendimento, porque eu sou uma pessoa visual, eu sou uma pessoa das belezas, das artes. Então eu preciso, assim, não só ler, mas elaborar e trazer emoção e trazer um negócio ali por detrás de tudo isso. Outra coisa que eu acho super importante é alinhamento do meu jejum. Gente, eu preciso fazer jejum toda semana, né? Então é uma coisa que eu vou fazer toda semana. A minha vida espiritual é que são hábitos, né? Eu não quero me encher de coisa, gente. É por isso que a gente precisa ter visão e clareza e prioridade, porque às vezes a gente enche um monte de hábito, a gente não consegue dar conta. Então a gente tem que ver tudo, botar assim, ai, espiritual preciso disso, social preciso disso, emocional isso, e depois a gente fazer um balanceamento do que realmente é real, dar conta até dezembro, 31 de dezembro. A gente tá no final de outubro, tem novembro e dezembro ainda para fazer acontecer. E o meu foco, né, nesse final de ano vai ser a minha vida de profissional. Vou focar bastante nisso, em produção de conteúdo, na minha saúde financeira também, porque eu percebi que eu não estava tendo muito controle. Eu tenho um certo controle financeiro, mas eu preciso ter uma gestão maior. Então, eu vou começar uma leitura sobre isso, né? Esse vão ser o meu main focus. Vai ser financeiro, vai ser profissional e vai ser a saúde. Por que que eu tô falando sobre isso? E intelectualidade também, tá? Intelectualidade também vai ser os meus 3 focos, os meus 4 principais focos, porque as outras coisas eu sinto que eu já estou mais ou menos alinhada, então, eu preciso olhar mais para esse lado, financeiro, profissional, saúde e intelectualidade. Ao mesmo tempo que Jesus ele fala sobre não se preocupar, ele também fala sobre organização. Tem uma escritura que fala que antes de você desenhar uma casa, de você construir uma casa, você precisa sentar, analisar e ver se faz sentido. Não é você começar uma casa e depois parar pelo meio do caminho, né? Então, eu preciso construir a minha vida nesse campo de trabalho, de intelectualidade, não dá mais para eu ficar só consumindo coisas, só uma coisa específica, né? A gente é um ser amplo, a gente tem que buscar por curiosidade, saber o que está acontecendo no mundo, leituras que não têm necessariamente a ver com o meu trabalho, mas que vão agregar ao meu repertório como profissional e como pessoa também, né? Porque eu não sou só profissional, tem Naomi, pessoa física, né? Então, é uma coisa que eu vou focar bastante, intelectualidade. Recomendo que você fazendo todo esse paredão, assim, de coisas que você quer,
Eu recomendo você realmente fazer metas que são mais urgentes, né, mas ao mesmo tempo, pensando que o Senhor está com você e pedindo a direção a Deus, né. Eu estava lendo, né, o que eu escrevi no início do ano e Deus me deu uma palavra que tem muito a ver, inclusive, com as coisas que estão acontecendo esse ano, que é isso. Ele falou pra mim, ele me deu a seguinte palavra, Efésios 2:10, pois somos obra-prima de Deus em Cristo Jesus, a fim de realizarmos as obras que ele antemão planejou para nós. Então, o Senhor planejou as obras na minha vida. Quais obras o Senhor tem para mim? Mas o que mais me enfatizou foi que eu fui escolhida pelo Senhor. O Senhor me escolheu para tais obras. Então, eu estar aqui foi uma coisa que o Senhor escolheu para mim. Eu ter uma boa comunicação foi o que o Senhor escolheu para mim. E eu preciso viver aquilo que Ele tem para mim. E oro realmente para que essas obras sejam feitas com excelência, que eu consiga realmente a cada vez mais pessoas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, pensando realmente na minha visão como um todo e não só que talvez eu nem conclua tudo que eu imagino para o final desse ano, mas indo na direção certa, com o Senhor e confiando mais em Deus, porque eu sou autônoma, então para mim é um desafio grande, cada vez mais próximo, né? Vamos juntas, promete? A gente vai junta nessa, você não tá sozinha. Prometo que eu vou trazer aqui mais conteúdos para realmente ajudar vocês a entrar nesse lugar ainda no ano de 2025. Bom, agora eu vou trazer mais um passo prático, que é a visão, né? Você sabe de onde você está, né? Então você agora tem que olhar para onde você quer chegar, né? Ainda em 2 meses, você olha assim, Senhor, o que é que eu consigo fazer? Pensando no meu trabalho, por exemplo, uma coisa que eu ainda quero alinhar esse ano, a visão que eu tenho, uma das minhas visões é construir uma comunidade de pessoas onde eu vou trazer realmente reflexões, palavras que vão ajudar, né, ferramentas, coisas que eu tenho mesmo, tanto de intelectualidade quanto de conhecimento para mulheres em relação à autoestima, em relação a pensar a construção de identidade. No meu trabalho, né, o que eu mais quero esse ano é ter mais essa comunidade de uma forma mais saudável. Essa é a minha visão. Não vamos pensar no como ainda, vamos pensar na visão. Então, visualiza a comunidade, as pessoas interagindo, eu trazendo respostas saudáveis, pessoas falando, eu quero muito que você faça uma coisa presencial. E enfim, é uma coisa que eu quero e eu sei que para eu também fazer dinheiro, as marcas precisam que eu tenha um número maior de seguidores. Então, eu quero ter uma comunidade sim, mas eu quero também bater 10.000 seguidores no TikTok, porque eu acho que é uma realidade. Eu já tô com 7.000 seguidores, então pensando em tudo que eu já sei sobre o TikTok, em tudo que eu já sei mesmo, eu sei muita coisa sobre o TikTok, eu consigo, né, bater 10.000 seguidores. É capaz de eu bater até mais, mas eu acho que 10.000 seguidores vai ser uma coisa real, né? Vai ser uma coisa real, bater 10.000 seguidores. E também eu tenho, sei lá, eu quero começar a construir mais coisas no Instagram, porque eu problema com o Instagram, gente. Eu acho que o Instagram, por ter pessoas mais conhecidas, eu tenho um leve medo, assim, né? Mas eu preciso enfrentar isso e começar a produzir mais conteúdo para o Instagram e mostrar realmente a minha comunidade no Instagram, tá? Tenho que pensar como vou levar isso pro Instagram, mas eu tenho que levar isso pro Instagram e aqui no YouTube, onde eu estou construindo essa comunidade com vocês e pretendo ter aí 1.000 seguidores até dezembro. Eu acho que é um número bom, sabe? Eu acho que não sei se eu consigo 500 em novembro e 500 em dezembro. Vamos ver. Não vou pensar no como, vou pensar na visão agora. Porque se a gente pensa no como, a gente desiste.
Eu não sei vocês, mas quando eu penso no como, gente, eu já fico, meu Deus, como eu vou fazer isso? Mas as estratégias o Senhor dá, né? A gente tem que ir pela fé e se não for, Deus vai alinhar. A gente tem que pensar nisso. Então, eu vou colocar aqui, ainda em 2025. E, enfim, vou escrever porque foi uma coisa que veio aqui agora na minha cabeça. Uma coisa também que eu quero muito é postar no Pinterest. Postar as fotos mesmo que eu faço, os conteúdos já feitos em outras redes. Então, eu vou separar um dia na semana. Está em multiplataformas. Eu também quero ir para o X, mas eu acho que no momento eu não vou ir para o X, porque senão eu não consigo dar conta. A gente tem que ser realista. E realmente, enfim, fazer tudo com o máximo de excelência. Não vamos pensar em perfeição, gente. A gente vai pensar que a gente vai entregar o melhor que a gente tem agora e a gente vai aperfeiçoando, tá? Com o olhar de outras pessoas. A gente tem que estar vulnerável ao erro, porque com o erro é a única forma da gente aprender. Se tem uma coisa que eu aprendi e que eu aceitei é que eu vou errar, né? A gente precisa aceitar o erro e aceitar os conselhos dos sábios. Então, super importante para a gente chegar em um local de referência, em um local de realmente ser aquilo que a gente se predispôs e quer ser, né? Então, a gente está construindo algo muito mais importante que é dentro da gente. Temos que pensar nisso, e que é duradouro, tá? Aquilo que eu estou construindo aqui, ele é algo duradouro. Eu estou pensando em algo daqui a 10, 15 anos, que vai permanecer na minha vida. Então, são hábitos e estou construindo algo muito além. Vamos pensar nisso. A meta que eu tenho é para minha saúde física, então eu já desde o início do ano eu fui no ortomolecular, eu alinhei muitas coisas na minha saúde, beber água, inclusive minha água, gente, cadê ela? Preciso beber 3 litros por dia, gente, eu não tenho conseguido beber 3 litros por dia, é muita água. Mas eu acho que é uma coisa que, assim, a gente tem que fazer o básico, né? E o básico, às vezes, a gente não consegue. Então, 3 litros por dia é uma meta, tá? 3 litros por dia, eu quero que isso se torne um hábito. Mas até o final do ano, eu tenho que ter bebido quantos litros por semana? Eu tenho dificuldade com disciplina, então eu preciso me disciplinar a fazer tudo no mesmo horário, no mesmo local, para meu cérebro entender que naquele horário, naquele local, eu tenho que estar naquele local. Então, assim, é importante para todos os outros hábitos da minha vida. E os outros dias, e vou fazer 3 vezes na semana, não vou pensar, porque senão eu não vou construir esse hábito. E uma vez na semana, alinhar a alimentação. Eu preciso alinhar a alimentação. Muito, assim, tipo, muito mesmo. Uma vez na semana a pessoa vai vir aqui, vai cozinhar, eu vou fazer as compras, eu tenho que fazer, assim, meu Deus, congelamento, deixar tudo congelado, porque senão eu como besteira, eu peço iFood. Então, isso é super importante, tá? É mais econômico e mais saudável do que comer na rua. Quando a gente vê opções de batata frita, eu amo batata frita, eu amo batata frita. A gente vê opções, a gente, vai mais uma, aí no outro dia mais uma, não sei o quê. Gente, não, você não pode comer batata frita, cara. Tipo assim, você tem que comer batata frita uma vez na semana, tipo, eu não vou fazer o dia do lixo, porque eu acho que isso não é real, tá? Eu descartei na minha cabeça a coisa de, não vou comer açúcar, não vou... Gente, não é real, tá? Então, assim, isso. Minha saúde financeira, lembra que eu falei pra vocês que era uma meta? Vou começar a ler um livro de 21 dias, que eu já tenho há muito tempo. Mas uma coisa que eu percebi é que eu preciso ter mais consciência de gastos, eu tenho consciência, mas mentalidade, né? Eu preciso ter uma mentalidade mais alinhada com isso, né? Com Deus, com o reino, e não pensar só de forma, eu preciso disso. Não, você tem que pensar além, pensar em abundância, pensar em ajudar outras pessoas. É, e é isso. O que eu quero para o meu trabalho também é estar mais em eventos. Então, eu vou estar mais em eventos de maquiagem, eventos de beleza, que, enfim, que converse com o meu universo. Eu preciso estar nesse ambiente mostrando mais a minha autoridade, né?
por motivos óbvios. Eu acho que quando a gente está nesses ambientes mostra autoridade, então eu tenho que buscar como eu posso estar nesses eventos. Então é uma meta ainda para esse ano de 2025. E fechar parcerias. Eu acho que fechar parcerias, não necessariamente publi, mas começar um relacionamento com marcas. Então, eu quero começar um relacionamento, utilizar os produtos, falar nos meus vídeos, sem pensar em dinheiro agora nesse momento, porque a gente está construindo, então eu quero começar a ter esse relacionamento com essas marcas. E eu quero, uma coisa que eu quero é no período de férias, que é assim, janeiro, fevereiro, eu tenho que começar antes. Eu quero vender mais o meu curso de automaquiagem, que modéstia à parte, é o melhor curso de automaquiagem para pele negra, porque eu desenvolvi uma metodologia incrível para as mulheres finalmente encontrarem a base delas. Toda mulher preta que chega para mim é o quê? Ah, é porque eu não sei usar mais, não sei achar meu tom de base, eu já desisti. Gente, eu fico chocada quando ainda tem gente que tem esse problema e eu tô com a solução aqui nas minhas mãos. Então, eu acho que eu preciso melhorar minha estratégia de marketing, como convencer, como falar. Então, eu preciso talvez entender mais de vendas, mas pensando ali em final de dezembro para janeiro, que eu quero vender mais em janeiro, que é uma época onde as pessoas estão no verão, onde as pessoas. Dezembro também é uma boa época, né? Porque as pessoas podem dar de presente, elas estão se preparando para o ano de 2025. Então, é uma boa época de vender também. Então, eu vou pensar melhor sobre isso, no que o Senhor preparou as obras para mim. Então, Senhor, que essas sejam as nossas obras. Que essa seja a sua obra, porque é a minha obra, é a nossa obra. I am living for the Lord. I am living for the Lord. Hallelujah. Terceiro, já escrevi, profissional, saúde e intelectualidade. Nossa, gente, eu preciso pensar em terminar minha faculdade, tá? Preciso pensar em terminar minha faculdade. Não vou pensar no como vai ser o próximo tópico. Leituras aleatórias, preciso, meu amor. E aprender algo novo, um hobby. Hobby também é intelectualidade. Por mais que a gente esteja ali trabalhando, né, coisas para nossa vida, eu acredito que você tá abrindo a sua mente para outras coisas, né? Enfim, é uma coisa que eu quero muito, é voltar a fazer um hobby. Intelectualidade, então, leitura, cursos. Será que tem alguma coisa que eu quero aprender, né? Que veio de uma forma muito genuína na minha vida, mas eu quero entender mais, assim, historicamente. Não sei se esse ano eu vou conseguir fazer tudo isso, gente. Vocês verem quanta coisa já é. É muita coisa. Mas é bom a gente ter uma visão, né? A gente visualizar isso de forma clara para a gente conseguir pensar no próximo tópico, que é o como. Gente, como que a gente vai realizar isso? Há um tempo atrás eu fiz um curso de, enfim, basicamente do como, né? Que falava basicamente sobre a lei da atração, mas de uma perspectiva bíblica. E depois eu estava analisando com Deus se aquilo realmente era dele, e a verdade é que, por exemplo, existe uma escritura que fala assim: quando você orar, já ore acreditando naquilo que você está pedindo. E agradeça. E a lei da atração fala sobre isso, né? Ela fala. Só que a diferença é que essa mulher, inclusive, era cristã, né? Ela falava sobre isso de uma perspectiva cristã. Ela falava sobre o meu desejo ser uma ordem. E se eu parar para pensar, eu como filha de Deus, se o meu desejo está alinhado com o de Deus, isso vem a concretizar. A Bíblia diz que se você pede aquilo que já está escrito, venha a realizar. Então, o que eu preciso é mudar a minha mentalidade, já aceitando essa realidade na minha vida, que é uma realidade espiritual, que já existe no mundo espiritual, para isso se realizar. Então, como ele primeiro tem que vir desse lugar, eu tenho um livro, é o livro dela onde ela fala basicamente sobre o desejo que você tem. Aí você bota no meio, aí depois você vem por quê, aí depois como eu vibro nesse desejo,
Aí os lugares que você tem que ir para poder, né, atrair esse desejo e alguma palavra, tipo, bíblica sobre isso. E eu fiquei, meu Deus, mas não é ato profético, né, isso que a gente faz? Quando a gente, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela botava o prato na mesa todos os dias pro marido dela chegar. Gente, todos os dias ela botava o prato do marido dela lá. E ela ficou fazendo isso. E ali ela ficava como se já fosse uma realidade. Então a gente tem que trazer à realidade algo que já existe. Porque o seu desejo já é real. Então a sua mente precisa aceitar isso, que eu acho que muitas vezes é o que acontece com a gente, da gente trazer à nossa mente a realidade como já sendo algo real. Então, assim, eu já tenho 10 mil seguidores, como é que eu ajo? Como é que eu ajo? Não. Essa é uma realidade no meu TikTok. Então, o que é que eu quero atingir com aquilo? Gente, eu já sou uma influencer. Então, me vista como influencer, haja como influencer. Tipo, entre em contato com as marcas sendo essa influência que você já é. Você já traz conteúdo, você já abençoa a vida das pessoas, as pessoas já te ouvem, né? Então, eu acho super, assim, real a gente pensar nesse como uma realidade já, entendeu? Porque é aquilo, né? Tem uma palavra em Provérbios também que fala sobre isso, que é coloca os teus planos diante do Senhor e eles serão bem-sucedidos. Então, se eu coloco os meus planos diante do Senhor e eles são bem-sucedidos, então já é uma realidade. O Senhor vai me alinhar para o melhor caminho. E um caminho que traz bênção, um caminho que traz paz. E isso, gente, inclusive, é uma coisa que é uma coisa que eu quero fazer ainda esse ano, que é botar um paredão aqui de frases e escrituras bíblicas e alguns desenhos, algumas coisas que vão me trazer a memória a isso. Porque no dia a dia é muito fácil a gente perder a nossa memória com tanta demanda. E não só demanda, questões da vida, desafios. Então, se a gente trazer a memória e facilitar a nossa mente a visualizar coisas que trazem vida, isso vai ajudar você a chegar no seu local. Então, coloque frases na sua casa, em todo canto, gente. Coloca frase, coloca fotos, né? E esteja em ambientes que você acredita que já é o ambiente da sua realidade, entendeu? Então, então esses momentos de visualização, eu quero ter pela manhã. Por isso que o espiritual é tão importante. Vocês veem como tudo tá. Esse conteúdo aqui tá muito rico, hein? Vocês aproveitem. Recortar imagens, vou fazer todo o negócio. Então, me segue aqui que vem mais um episódio onde eu ainda vou realizar coisas em 2025. Estejam comigo nessa jornada, vamos juntas. Vou fazer um paredão aqui dessa visualização, sabe? Dessas coisas que eu acredito que são importantes e que vão, enfim, me levar, né, nesse local que eu estou trilhando no final de 2025. Eu não quero ficar muito ansiosa porque eu tenho que confiar em Deus, né? O Senhor tem obras para mim, então eu preciso confiar nele. Agora, pensando em como trazer isso de forma prática para vocês, eu vou pegar aqui o caderno. Por que eu mereço esse desejo em minha vida? Você precisa deixar isso de forma muito clara para você. Porque a gente tem o coisa de se auto-sabotar, né? A gente se auto-sabota, gente. A gente se auto-sabota. Então, você precisa deixar claro e repetir isso para você, né? Por exemplo, eu quero coisas que para mim, na minha mente, são meio que too much. Mas você pode. Por que não? Se você é filha de Deus, se o Espírito Santo vive dentro de mim, por que não? Né? Porque eu mereço esse desejo na minha vida, então você pode colocar uma escritura, você pode colocar algo que você acredita que é o que. É tipo uma palavra rima mesmo. Como vibrar nessa sequência? Então, quais são os atos que eu vou fazer dessa realidade? Né? Quais são os atos que eu vou fazer? Nossa, esse daqui eu já realizei, que é ter as lentes de contato. Eu tô com lentes de contato, inclusive. Depois, o que fazer para concretizar esse desejo? Ou seja,
Quais os lugares que eu tenho que estar, as pessoas, as renúncias, o que é que eu vou abrir mão para chegar nesse lugar. Quais são as atitudes também que eu tenho que tomar para estar alinhada com essa realidade, né? E qual o prazo para esse desejo concretizar? Esse é um desafio, mas eu acho que ele alinha você para se posicionar mesmo. Quando a gente deixa solto, as coisas elas podem vir quando elas quiserem. Não, vai vir no dia X, então até lá, mas claro que a gente precisa confiar em Deus, mas a gente precisa ter uma visão com data, com tudo claro, né? É, para poder realmente trazer essa realidade para a realidade. E tem uma escritura aqui que ela botou embaixo que eu achei muito importante, que é tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, crer, para a gente crer, a gente precisa da palavra de Deus, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, assim, busquem um rema de Deus para cada área. É uma coisa que eu também vou fazer, eu ainda não tenho rema para tudo, mas é super importante para a gente continuar a jornada, né? A jornada ela vem em muitos desafios, gente. Nós precisamos da palavra para continuar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi bem longo, mas eu acho que com certeza é um primeiro passo para a gente ainda realizar coisas em 2025. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, comenta aqui embaixo o que é que você achou, como mais eu posso te ajudar. Vou estar aqui realmente respondendo vocês, trazendo essa comunidade para mais perto. E não se esqueça de se inscrever e de me seguir nas outras redes que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um beijo e até a próxima!